Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarida, especialista em criptoativos e assuntos aleatórios. E hoje eu tô aqui com o meu braço direito para a apresentação desse podcast, Felipe Paleta. Seja Fala pessoal, bem-vindo. hoje eu tô só como observador aqui. E com a Ana Cunha da Kinross. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada, Felipe. E hoje o assunto é ouro, mas não é ouro digital como vocês já cansaram de me ouvir falar muitas vezes aqui na Monet. É ouro de verdade, né? E eu queria pedir para a Ana começar se apresentando para a gente, dizer o que é a Kinross, né? Para quem não conhece, então fique à Bom, vontade. vamos lá. Boa tarde, eu sou Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross. A Kinross é a maior produtora de ouro hoje no Brasil, uma mineradora canadense, o quinto maior grupo canadense de produção de ouro no mundo, e hoje a gente tem uma operação na cidade de Paracatu, noroeste de Minas Gerais, maior mina a céu aberto de ouro da América Latina. Uau! E vamos começar com uma pergunta que não quer calar, né? A gente vê uma mulher toda empoderada, assim, falando de mineração. Conta pra gente, como que é ser executiva nesse setor que tem predominância masculina? Já me perguntaram isso um monte de vezes para cripto, tá? Mas fica à vontade para sua resposta. Vale para qualquer lugar, né, Vale Helena? para qualquer lugar. Eu falo que ser mulher é ser mulher na mineração é ser mulher na sociedade que a gente está. Não difere, né? É claro que os setores têm os seus recortes, maior ou menor grau do ponto de vista do machismo, do sexismo, mas se a gente pensa que a gente está numa sociedade machista e racista estruturalmente, essa estrutura ela está refletida dentro do setor mineral também. E nós somos hoje, como mulheres, 15% da força de trabalho do setor mineral. É muito pouco. É bem pouco. Né? É bem pouco, e se a gente estratifica isso e vai olhar para as esferas de tomada de decisão, esse número ainda, ele né? é menor ainda. A gente não tem esse número ainda, então acho que isso denota muito como que o setor tem trabalhado essa questão, né? Nós nem sabemos ainda quantas somos nesse nível. Né? Esse é um trabalho que a gente está começando a fazer como setor. Na Kinross, especificamente no Brasil, hoje nós somos 33% do grupo de diretores, somos duas, né? É um grupo pequeno, mas eu diria para você que é matar um leão a cada dia ou ter que lidar com muitos leões todos os dias. É exaustivo, é bastante cansativo, né? A gente às vezes acha assim, uma mulher num cargo de direção. É claro que eu tenho muito orgulho do meu trabalho, do lugar onde eu cheguei, mas tem muito suor. E tem uma coisa que é importante a gente entender também, que acho que nem é só como mulher, mas quando a gente olha para a diversidade dentro do setor, que eu chamaria de uma solidão institucional, né? Porque você está ali naquele lugar onde você faz parte de uma minoria, e os discursos ou as pautas de uma minoria, elas tendem a ser vistas como pautas individuais, e não como pautas coletivas. Então, acho que como setor, inclusive, a gente está nesse processo, né, de entender que quando eu, uma diretora, pauto numa discussão, trago para a mesa uma discussão sobre necessidade de políticas afirmativas, de ações que sejam mais efetivas, eu não estou falando só de mim. Estou falando de uma pauta que é importante para a sociedade, mas ainda é visto como pautas identitárias, né? E pautas muito pessoais. Queria aproveitar, já que a gente chegou nesse tema aqui, para adicionar uma pergunta que assim, é uma curiosidade minha. Assim, em relação Brasil e mundo, quando a gente faz esse relacionamento a essas pautas, né, que você estava colocando aqui, a gente já entra um pouco nessa questão do ISD. Assim, quão avançado o Brasil está em relação aos outros países do mundo? Você acha que é um movimento que está acontecendo de forma uniforme? No mundo todo, a gente está encarando essa problemática. Não acho que é uniforme. Dadas as características do nosso país, eu não tenho um ranking, mas eu diria que a gente está muito atrás de muitos países. E aí eu posso dizer como uma empresa canadense, por exemplo, né? Quando a gente olha para a corporação no Canadá, para a sede no Canadá, esses números eles são diferentes, com certeza. As tratativas ou a importância dos temas são diferentes do que para um país como o nosso, de uma desigualdade muito grande, onde essas questões são recortadas
também por raça, por gênero. Então, sem dúvida nenhuma, tem diferença. E, como empresa, e olhando para nós internamente, sendo de um grupo que já está com uma discussão mais avançada, para a gente é claro que isso é um ganho, porque você acaba sendo influenciado por políticas e por discussões internas que estão à frente do que a gente está. Ao mesmo tempo que, quando a gente fala à frente ou não, né? Por exemplo, a questão da mulher na liderança, ela é uma questão para todo mundo, mas para nós é muito mais do que para eles. Então, o avanço lá também significa que tem menos importância e peso de discussão para eles, né? Não dói tanto quanto dói para a gente. Então, acho que tudo é muito relativo. Agora, é muito engraçado, porque todo mundo me pergunta como que é ser uma mulher num setor tão machista, né? Mas ninguém pergunta para os homens como que é ser homem num setor como esse, como que é ser um homem dominante num setor como esse, né? Por que que não causa nenhum incômodo a essas pessoas, por exemplo, fazer um exercício, né? De olhar para o lado e achar que aquele espaço pode ser mais diverso, por exemplo. Às vezes é questão cultural, né? Você já tem isso tão enraizado, você já cresceu assim, as coisas já eram assim quando você chegou, né? Vai saber. Mas eu tô com você, eu acho que eu também, aqui do meu lado, aqui no meu cantinho, né? Eu tenho uma percepção muito parecida também com relação a isso. E aí, aproveitando o gancho, né? Você acha que, aí olhando para o futuro, você acha que tem como a mineração ser uma atividade ESG? Você acha que ela já é, ou você acha que tem como ela ser? Eu acho que ela já é. E aí, a gente fala muito de ESG hoje, mas a gente podia ir lá para trás e falar do triple bottom line, da sustentabilidade, né? A gente pode falar da responsabilidade corporativa. Essas coisas, elas foram trocando de nomes, né? Eu não acho que também é só a troca do nome. Você foi incorporando fatores nessa análise, né? Quando a gente vem e chega nesse momento do ESG, por exemplo, você traz claramente a questão da governança para uma pauta de discussão que talvez quando você estivesse ali avaliando o meio ambiente, o social e o econômico, embora aquilo tivesse transversalmente né, imbuído ali naquela discussão, ele não está tão claramente dada a sua importância. O setor mineral, especialmente, é um setor muito regulado, né? Se a gente for pensar as grandes empresas, né, as empresas elas operam sobre restritas políticas, né? Começam com as políticas internas, aí a gente vai para uma parte de regulação que é muito grande, seja do ponto de vista estadual como federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo foi moldando o setor, ou vem moldando o setor ao longo dos anos, né? Eu percebo que, diferente de outros setores, a gente avançou muito nas pautas de meio ambiente, porque a regulação de meio ambiente ela é muito complexa no nosso país, né? Algumas pessoas podem até dizer se funciona ou não, mas para corporações como essas precisa funcionar, né? A gente precisa estar em compliance com tudo, a gente precisa, de fato, seguir todas as legislações que estão em curso. Isso foi dando para a gente um conhecimento e uma capacidade de gestão ambiental muito grande. A pauta social, eu acho que ela é uma pauta que não está tão avançada quanto a pauta ambiental, né? Por falta de regulação também. Mas eu vejo que a pressão social ou a forma como o mundo foi evoluindo, né, e vem evoluindo, também tem exigido que as empresas, que a gente dê respostas adequadas a essas novas demandas, né? O G da governança, eu realmente vou dizer que é uma base muito estruturada e para qualquer empresa que queira operar num nível internacional precisa ser. Agora, tem muito espaço para a gente fazer melhor, e eu acho que isso está ligado quando a gente olha para a mineração que a gente quer ser, né? São muitas as discussões. Se a gente for falar da pauta que a gente estava falando aqui de diversidade e inclusão, por exemplo, né? A gente ainda está lá na casinha 1, ou 2, do 1 ao 10. Mas quando a gente vai falar de energia, de gestão de resíduos, de mitigação de impactos, né? Com certeza, a gente já está nas casas finais dessa equação. Então,
sim, né? Acho que somos ESG, acho não, tenho certeza que somos. Importante dizer que, como setor, a gente se comprometeu com uma iniciativa muito única, né? O setor mineral é o primeiro setor que define uma pauta coletiva de ESG. Então, existe uma carta compromisso que foi assinada pelo setor em 2019 e que nós renomeamos de ESG da mineração do Brasil, né? Legal. Eu sou responsável pelo comitê do ESG dentro do conselho diretor do IBRAM, né? Como membro do conselho diretor também que eu sou. Mas acho que essa governança também mostra a importância que o assunto tem, né? Então, criou-se um comitê do conselho diretor para que dê tração e coordene as ações desses 12 compromissos. São 12 compromissos que versam desde segurança operacional até desenvolvimento de territórios, com metas, com métricas, então com objetivos bastante claros que o setor quer alcançar e quer e vai entregar para essa sociedade. Acho que isso é super importante, né? Se eu puder até adicionar, né, como eu fiz parte aqui do nosso filme de mineração aqui pela Monet, aliás, fica a dica, a recomendação aí para todo mundo assistir. Eu tive a oportunidade de ler essa carta e realmente, assim, é um grande exemplo, na minha opinião, olhando de fora, como um analista de empresas, né, e que olha diversos setores da economia, é um exemplo de outros setores poderiam seguir, né, de buscar um alinhamento entre as empresas do setor para traçar metas objetivas, né, claras, para todo mundo seguir a mesma regra do jogo, né? Então, achei muito legal. E eu acho que é um alinhamento importante, você falou de uma questão, né, de todas as empresas, porque não vai existir uma mineração sustentável ou responsável, cada um vai chamar do que quiser, se só uma empresa fizer a sua parte, Sim. né? Esse foi um caminho também que a gente tem trilhado, né? O setor nem sempre foi tão alinhado. Eu estou no setor aí há mais de 22 anos. Ah, mentira, que você não tem nem essa idade. Mentira. E venho acompanhando essa mudança e hoje eu fico muito feliz de poder trabalhar num processo como esse, onde as empresas estão ali implicadas, né, com as suas proposições únicas como entidades, mas também como setor, no sentido de fato, entregar o que a gente pode entregar de melhor, né? Eu acho engraçado, porque a próxima pergunta, ela tem um pouco a ver com o preconceito, né? O preconceito que essa indústria especificamente sofre, porque a gente já viu um modelo, né? Que usa a joia de ouro, inclusive, falando que era contra a mineração porque ela desmata muito, né? E aí vem duas perguntas derivadas disso. As pessoas realmente não sabem a origem das coisas, é a primeira pergunta que a gente se faz, né? E segundo, a mineração desmata muito menos do que outras atividades, certo? Com certeza. Olha, eu poderia ficar aqui falando um bocado, eu acho que especialmente aí sobre a sua primeira pergunta, que é se as pessoas não sabem a origem das coisas, né? Acho que elas não sabem e até não têm a obrigação de saber. E aí a gente vai para o que é responsabilidade de cada ente, né? Quando a gente fala desse jogo aí de uma sociedade tão complexa como a nossa. A gente, como setor, a gente tem a responsabilidade de comunicar, informar, né? Traduzir o que a gente faz para que as pessoas consumam essa informação de uma maneira fácil. Acho que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco disso, Sim, né? sem dúvida. Mas quantas pessoas têm acesso a essas informações ou conseguem compreender essas informações? Não, mas a partir do momento que uma pessoa decide se manifestar que é contra determinado setor, porque o setor desmata demais, é no mínimo uma desinformação e ela é meio sistêmica mesmo, porque essa é uma impressão, assim, vendo de fora, eu não sou especialista em mineração, eu fiquei sabendo muito de mineração por conta do filme aqui da Monet, então fica o merchan de novo. Que é muito bom. O filme ficou muito legal e, assim que eu desmistificou muita coisa para mim que eu, de fato, não sabia. E isso é uma coisa que está no inconsciente de muita gente, né? Então, as pessoas querendo opinar sobre o assunto, falando groselha, né, no fim do dia. O que a gente aprende de mineração na escola? Que é Eu mal, não sei que se vocês lembram. devasta o ambiente. Que é uma atividade extrativista, exploratória, e mais do que isso, a gente aprende lá nos primórdios que, né, Portugal descobriu o Brasil
e levou todas as riquezas, né? Então, tem um imaginário sobre a mineração que é um imaginário muito raso e distorcido, né? Quando a gente pensa o que é atividade mineral hoje, a capacidade de geração de valor que essa atividade tem, como que a gente opera nos territórios. Se você pensar, os territórios mineradores hoje, todos os territórios têm IDH maior do que a média brasileira, né? Quase que invariavelmente nos estados onde estão maiores do que a média do estado. E isso por uma questão locacional mesmo, né? A atividade é uma atividade de rigidez locacional, o que num primeiro momento parece algo que não é positivo. Quando a gente pensa na sustentabilidade no futuro, eu vejo que se torna muito positivo, porque você fica décadas dentro de um território e você tem oportunidade, de fato, de contribuir, de ser parte do fortalecimento das cadeias culturais, econômicas, né? Sem dúvida, Desses lugares. Agora, essas informações não chegam, a gente hoje vive num mundo que a gente concorre com todas as informações, né? A gente está ali no dia a dia, a gente recebe 1 milhão de informações, tem o que a gente quer consumir, mas tem um dado importante que é assim, eu acho que de fato, você tem razão, as pessoas não conhecem, elas não têm profundidade, né? E elas vieram a conhecer no Brasil, especialmente, do ponto de vista da mídia, através de 2 acidentes. Verdade. A gente não pode esquecer isso, né? 2 tragédias, sim, né, que aconteceram, infelizmente, e isso diz muito sobre o que as pessoas sabem sobre a gente, né? E eu acho que a gente está num processo desde então de construção de uma narrativa que, de fato, chegue nessa sociedade, mas que conecte com essa sociedade, né? Porque só a informação não vai chegar. Mas como que eu me conecto com essa atividade? Como é que eu entendo que tudo que está perto de mim faz parte disso, né? Tem gente que fala que a mineração é a indústria das indústrias, enfim. Cada um vai ter o seu jargão aí para isso, mas eu acho que a gente precisa entender, assim, que tudo está conectado à mineração, inclusive a modo que a gente consome o mundo, né? Quanto mais a gente consome, mais a gente vai ter que gerar coisas para caber nesse planeta, né? Então, tem uma balança que também é da consciência do indivíduo e ele entender que ele é parte desse sistema, ele não está fora, né? Porque quando eu falo assim, eu não consumo mineração, a mineração destrói, eu estou com meu colar de ouro, ou fazendo qualquer outra coisa, com meu celular na mão, né? Ou com remédio que eu tomei em casa que eu não sei, mas que tem minério ali também, com a maquiagem que eu passei, eu sou parte, né? E eu preciso entender como que eu impacto e como que eu também ajudo ou não nessa essa roda girar. Não, eu fiquei impressionado assim, com uma informação que o Paulo Castellari, da Appian Capital, trouxe para a gente, que para cada emprego na mineração, você gera 13 outros empregos na economia real, né? Então, assim, olha o impacto em cadeia que isso gera para o crescimento econômico e desenvolvimento econômico do país, né? Impressionante. É muito, e eu acho que o nosso desafio hoje é conectar essa informação, que é importantíssima, mas não dissociá-la do impacto, porque o que a sociedade diz hoje é assim, tudo bem, você gera 13 empregos a partir de 1, mas eu não quero que todos esses impactos que essa atividade gera sejam impactos não mitigáveis ou não controlados, sim, né? Sim. E acho que isso é importante também, né? O desenvolvimento econômico, ele é importantíssimo. Agora, todo o controle, toda a gestão responsável do ambiente, se a gente quiser pensar em comunidades prósperas, em ambientes saudáveis, a gente tem que entender que isso tudo está conjugado, né? E é como a gente tem se posicionado. E aí, nessa questão de desmatamento e impacto ambiental das atividades, qual que é o tamanho do engajamento da Kinross? Como que vocês têm visto isso e se dedicado a esse assunto? Olha, isso é parte da nossa rotina de trabalho, assim, eu falo isso com muita tranquilidade, eu estou há 8 anos e meio nessa empresa e passei por tantas outras mineradoras também. Não é que existe uma pauta ambiental, né? Existe uma pauta do negócio. E a pauta do negócio, ela necessariamente inclui o meio ambiente, as pessoas e como é que a gente vai minerar
com responsabilidade para que todas essas coisas estejam equilibradas, né? A gente hoje tem um controle muito rígido nas nossas operações. A mina é uma mina urbana, importante dizer isso, porque uma mina urbana traz desafios muito diferentes de uma mina que está lá a quilômetros de distância de pessoas, Sim. né? A nossa mina está a 500 metros de um bairro, né? Numa cidade histórica. Como que você consegue fazer uma operação como essa se você, de fato, não tem responsabilidade ambiental, se você não está ali controlando, mitigando seus impactos? Mas, mais do que isso, eu acho que o setor tem avançado para um modelo que é, se eu não estou ouvindo as pessoas. E também não é só ouvir, porque o que eu faço com essa escuta, né? Claramente, a gente trabalha dentro da lei, respeita todos os parâmetros para essa operação. Então, uma operação que tem desmonte de rocha todos os dias. Então, como que está isso? Eu estou respeitando a lei, mas hoje a gente já se pergunta e se preocupa com a percepção do impacto. Porque uma coisa é o impacto, e o impacto está ali abaixo de qualquer limite legal, e você vai lá, qualquer órgão ambiental você prova isso, mas... É o objetivo, né? É fácil de aferir. É fácil. Né? Agora, isso não significa que que a outra pessoa não se sinta incomodada, né? E que o teu impacto não incomode ele, né? E esse é o ponto onde a gente opera hoje. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma operação 24 horas e a gente tem um hotline, né? Que você pode ligar ali a qualquer momento e dizer, ó, tá incomodando, tem um barulho aqui incomodando. Antes que você ligue, como que a gente trabalha? A gente tem um grupo de monitoramento que trabalha de 6 da tarde às 6 da manhã. Então, eles monitoram o ruído o tempo todo dessa operação de diferentes pontos dos bairros que estão mais próximos. A cada momento que eu identifico que eu tenho um desvio para mais, por exemplo, e não é um desvio legal, tá? A gente sempre opera com limites internos que a gente coloca para baixo da legislação. Então, cada vez que eu identifico que tem ali um desvio, imediatamente esse grupo de monitoramento informa a operação e a operação reconfigura as máquinas. Então, assim, ou muda de lugar, ou desliga a máquina, ou muda o planejamento, mas para que a gente, de fato, evite que a reclamação chegue. A reclamação chega? Chega. Claro, né? Chega, você tá, né? Numa atividade como essa, não tem como. Se tiver ali aquele barulhinho, esse aqui parece pequeno, né? Mas 50 mil vezes ao longo do dia. Ao longo do dia. Então, o nosso trabalho, e é um trabalho muito multidisciplinar entre operação, equipe de meio ambiente e equipe de relacionamento com a comunidade, é fazer com que a tua percepção seja de um ponto onde ela não te incomode ou te incomode o menos possível que ela possa incomodar. É sensacional. Imagina se toda empresa tivesse um preventivo de reclamações desse tipo. Eu vou adotar isso, que eu estou em obra, minha vizinha de baixo, eu vou começar a adotar isso. Eu mudo de ambiente, a gente faz aos poucos. Eu sempre falo isso, quando eu tenho um problema perto da minha casa, eu ligo para o responsável, que é da minha equipe, né? Tipo, do 0800, eu falo, olha, eu quero reclamar de um barulho aqui na minha casa, né? Quem dera todo mundo pudesse acessar recursos. Claro, isso é a nossa obrigação, né? A gente está ali num território que a gente chegou para operar e a nossa obrigação é causar o menor incômodo possível. É a coexistência. A gente vai coexistir aqui, não tem jeito. Essa mina está aqui, essa cidade está aqui. Como que a gente vai fazer isso da melhor forma para todo mundo, né? Isso exige muito investimento, muita tecnologia. Então, hoje a gente tem as tecnologias de ponta, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de desmonte de rocha, especialmente, né? Mas isso exige vontade de conversar e dialogar com o outro. Não, sem dúvida. E a próxima pergunta que eu ia fazer tem a ver com pessoas, né? Quão importante vocês consideram as pessoas para o negócio? Eu acho que já está respondido, né? A gente tem um valor, inclusive, que a gente fala pessoas em primeiro lugar. E aí a gente pode ir para todos os lugares, né? Assim, com esse valor, é a segurança das pessoas, é a integridade das pessoas, é a segurança emocional, né? De cada um, é cuidar ou manter esses territórios que recebem uma atividade como essa, que é uma atividade de alto impacto, né? Então, é um elemento indissociável, né? Eu acho que, tanto do ponto de vista da força de trabalho mesmo,
quanto das pessoas com as quais a gente se relaciona. E o que a gente tenta fazer sempre, o tempo todo, é olhar por essa ótica. Não, e é lindo, né? Assim, se, de novo, né? O quanto que fiquei espantada com o setor de mineração e com todos esses exemplos que você traz pra gente. Se a minha operadora, não vou citar nomes, se a minha operadora de internet, a fibra na minha casa, sem citar nomes, tivesse esse mínimo de preocupação, eu seria uma pessoa tão mais feliz, sabe? Pois é, Mas é um desafio, né? Se você conversar com alguns setores da sociedade, nem todos vão ter a mesma percepção. Alguns vão dizer, é um setor fechado que não conversa, né? E eu acho que lidar com pessoas é isso. É o tempo inteiro a gente entender a necessidade do outro, né? E tentar se conectar sobre essa perspectiva. Não é fácil. Não é fácil porque somos seres humanos, né? Para além de sermos um CNPJ, uma instituição, a gente está falando de relação, né? E a relação, eu acho que o mais importante nesse processo, acho que especialmente da mineração, ela tem um ganho muito grande quando você tem a vivência. Então, quando você ouve falar de mineração, então você tem ali um imaginário, né? Você já tem muito mais, porque trabalhou num projeto de mineração, né? Que falava sobre mineração. Mas quando você vai numa operação, né? E você é morador daquela cidade, por exemplo, eu acho que a tua perspectiva muda muito. E acho que é sempre assim, porque o que a gente vivencia, a gente tem a oportunidade de criar a nossa própria percepção, que não necessariamente vai ser boa, né? Mas você cria a tua percepção a partir de uma vivência, e não a partir de uma história, e de uma história não contada. é verdade. Você tem razão nesse ponto. E aí, para a gente fechar, é a pergunta que, como o Paleta disse, é a pergunta que a gente já fez para um monte de gente, a gente sempre quer saber. Na sua opinião, qual que é o futuro da mineração? Você acha que a gente vai minerar na Lua, no fundo do mar, em Marte? Eu acho que a gente vai minerar onde a gente quiser. Mas, e aí eu vou falar sobre a minha perspectiva, que é de uma pessoa que é uma pessoa da área das relações humanas, né? E que tem trabalhado muito para que a gente consiga gerar cada vez mais valor para as pessoas. Eu acho que o futuro da mineração é um futuro da colaboração, né? A gente tem trilhado esse caminho, né? Quando eu falo tem trilhado esse caminho, porque o futuro, na verdade, a gente faz hoje. Então, né, eu poderia viajar aqui no futuro e pensar nos minérios não explorados do fundo do mar, né? De outros planetas, mas eu prefiro vir para uma coisa mais palpável para mim hoje, que é esse desafio da relação humana. Mas é o desafio, de fato, de trabalhar para gerar mais qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que esse é o futuro da mineração, assim, é o ganho, que esse valor ele seja percebido e que esse valor seja maximizado, né? Que a gente consiga, nesse modelo de colaboração, porque a responsabilidade não é nunca só de um lado, né? Mas governo, mineração, comunidades, de fato, tornar a vida das pessoas melhor. Pois é. Um dia o nosso ouro digital, que é o Bitcoin, também vai ter toda essa preocupação, mas por enquanto a indústria do ouro digital é zero ESG, viu? Queria te agradecer muito pela participação no nosso Não Podcast. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @InvistaMonet com 2 T's em todas elas. E a gente se despede por aqui. Um grande abraço para todos e até.